Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Altíssimo, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de te adorar e engrandecer o teu nome, Senhor, de te agradecer, Pai, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua justiça, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Senhor, teu amor nos constrange, Senhor, porque não temos nada, Pai, a te oferecer. Nada, Senhor. Somos pecadores, somos falhos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, colocamos coisas à tua frente, Pai amado. Coisas insignificantes, Senhor. Coisas que nos afastam de ti, Pai. E te pedimos perdão por isso, Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Senhor, nos ajude, meu Deus. Nos ajude a renunciar ao nosso eu todos os dias, Pai. Renunciar aos nossos prazeres, Senhor. Os nossos desejos, Senhor. E viver para Ti, plenamente para Ti, Senhor. Que a Tua vontade, meu Pai, possa ser feita em nossas vidas, Senhor. Por mais que não entendamos, Pai amado, mas sabemos que é o melhor para nós, Senhor. Sabemos, Senhor, que é o caminho certo, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos chamar aqui para nos alimentar, alimento espiritual, Senhor, que precisamos, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse devocional também que estamos fazendo, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abra nossos ouvidos e nossa mente, Pai, para deixar a Tua palavra entrar, Senhor, e fazer morada e transformação na gente, Senhor, pois precisamos, Senhor, de transformação da nossa mente, do nosso coração, Senhor. E também, Senhor, peço, Senhor, que o Senhor nos use, continue nos usando para divulgar a Tua palavra aqui através da internet, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, possa chegar àqueles lugares que ainda não Te conhecem, Pai. E que essas pessoas possam fazer de Ti o único Deus da vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de Spurgeon é referente a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 15, para entender o contexto, tá? Uma introdução dessa parte, que vai do versículo 3 ao 15, diz assim: Deus chama e escolhe. Pedro sabe que sua morte se aproxima, versículo 14. E por isso, escreve para os cristãos. E por isso, escreve para que os cristãos se lembrem de coisas certas, versículos 12 a 13. Antes de tudo, precisam ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Versículo 10. Além disso, precisam ter certas qualidades. Versículos 5 a 8. Que são o resultado do conhecimento de que eles têm de Jesus Cristo. Versículo 8. Na verdade,
Deus dá Deus dá tudo o que o cristão precisa para ser fiel seguidor de Jesus. Versículo 3. E os versículos iniciam assim. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm, a bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Amém. Para o devocional de Spurgeon. Ser participante da natureza divina não é, logicamente, tornar-se Deus. Isso não pode acontecer. A essência da deidade não deve ser compartilhada pela criatura. Entre a criatura e o Criador deve sempre haver um abismo, por respeito à essência. Mas assim como o primeiro homem, Adão, foi feito à imagem de Deus, também nós,
pela renovação do Espírito Santo, somos em um sentido ainda mais divino, feitos à imagem do Altíssimo e co-participantes da natureza divina. Somos, pela graça, criados à semelhança de Deus. Deus é amor. Nós nos tornamos amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Deus é verdade. Nós nos tornamos verdade. E amamos aquilo que é verdadeiro. Deus é bom e nos faz bons por sua graça, para que nos tornemos os puros de coração que verão a Deus. Amém. Além disso, nos tornamos co-participantes da natureza divina em um sentido ainda mais elevado que este. Na verdade, num sentido mais grandioso que se pode conceber, sendo quase que completamente divinos. Não nos tornamos membros do corpo da divina pessoa de Cristo? Sim, o mesmo sangue que flui na cabeça flui nas mãos, e a mesma vida que aviva Cristo aviva seu povo. Pois, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E se isto não fosse o suficiente, nos unimos a Ele em matrimônio. Ele nos recebeu no matrimônio em justiça e fidelidade, e aquele que é unido ao Senhor é um espírito com Ele. Ó maravilhoso mistério! Analisamos este mistério, mas conseguiremos entendê-lo? Um com Jesus, tão unido com Ele como o galho que é com a videira. Assim somos parte do Senhor, nosso Salvador e nosso Redentor. Enquanto nos regozijamos nisto, lembremo-nos de que aqueles que são coparticipantes da natureza divina manifestarão seu elevado e santo relacionamento na interação com os outros e deixarão evidente em sua caminhada e conversa diária que escaparam à corrupção que há no mundo por meio da luxúria. Que haja mais santidade divina em nossa vida. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos 5. Oração pedindo a proteção de Deus. Uma introdução desses salmos diz assim: súplica de um homem que pede a proteção divina contra inimigos cruéis. Primeiro, uma oração pedindo ajuda, versículos 1 a 3. Segundo, Deus condena o pecado, versículos 4 a 6. Terceiro, confiança em Deus, versículos 7 a 8. Quarto, oração pedindo ajuda. Quarto, oração pedindo que os maus sejam castigados,
versículos 9 a 10. E quinto, oração pedindo bênçãos de Deus para o seu povo, versículos 11 a 12. E os salmos inicia assim: Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas, por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito, voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 5. Salmo 5. Título hebraico. Introdução, capítulo 4. Introdução, Salmos 4, versículo 1. Salmos 5, versículo 2. Meu Rei e meu Deus. Referência. Salmos 44, versículo 4. Salmos 5, versículo 3. De manhã. Referência. Salmos 57, versículo 8. Faço a minha oração. Também se pode traduzir assim: ofereço o meu sacrifício. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: ponho em ordem para ti. Salmos 5, versículo 4. Teus hóspedes. Por ser santo, referência Salmo 22, versículo 3, Deus, o Rei, não pode permitir que as pessoas mais e de coração endurecido permaneçam nos pátios do templo. Versículos 5 a 6 e Salmos 39, versículo 12. Salmos 5, versículo 5. Orgulhosos. Referência. Salmo 94, versículo 2. Salmo 5, versículo 6.
Acabas com os mentirosos, desprezas os violentos. Essa linguagem forte mostra que o pecado desagrada profundamente a Deus. Para estar na presença dele, é preciso viver uma vida correta. Versículo 7 e Salmos 15, versículos 2 a 5. Salmos 5, versículo 7. Teu grande amor. O salmista pode se aproximar de Deus e adorá-lo nos pátios do templo, somente porque Deus tem amor por ele, e não por causa dos seus próprios merecimentos. A palavra hebraica esed, usada aqui, quer dizer um amor fiel, confirmado e mantido pela aliança que Deus fez com o seu povo. Referências: Salmos 25, versículo 6, Salmos 33, versículos 22, Salmos 100, versículo 5. E introdução do Salmo 6, versículo 3. Nos pátios da tua casa. A palavra templo, versículo 7, é usada às vezes no sentido de santuário, dividido em lugar santo e lugar santíssimo. E aí, somente os sacerdotes podiam entrar. Outras vezes, templo é a grande área murada em que ficavam os pátios e vários edifícios que as pessoas podiam frequentar. Teu santo templo. Em Jerusalém ficava o templo, que é chamado de santo, porque nele Deus morava e porque era dedicado à sua adoração. Referências: Salmos 11, versículo 4 e Salmos 93, versículo 5. Salmos 5, versículo 8. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Referência: Salmos 27, versículo 1. Aliás, versículo 11. Teu caminho. Referência: Salmo 23, versículo 3. Salmo 5, versículo 9. Engano e morte. Referência: Romanos, capítulo 3, versículo 13. Salmos 5, versículo 10. Castiga-os, ó Deus. Esta oração aparece em outros lugares nos Salmos e revela que o salmista deseja, do fundo do seu coração, que as pessoas façam o que é certo e justo. E também é um apelo para que Deus corrija aquilo que está errado e castigue todas as pessoas que praticarem o mal. Referências: Salmos 31, versículo 18 e Salmos 56, versículos 6 a 8. Expulsa-os da tua presença para fora da área do templo, ou então para serem condenados no dia do juízo. E por fim, Salmos 5, versículo 12. Os que te obedecem. Referência:
Salmos 34, versículo 15. E é isso, gente. Salmos 5. Que Deus os abençoe.